Olá, gurizada, meu nome é professor Beethoven, sou professor de Sociologia e a gente vai falar então algumas dicas essenciais para a prova do Enem, principalmente para essa matéria que é nova, né, dentro desse contexto de prova que tu vai estar inserido. É importante a gente lembrar, pessoal, que existe esta base conceitual a qual eu me referi anteriormente. Existem palavras e expressões que a gente usa no nosso cotidiano e que são palavras que pertencem ao nosso vocabulário. Então, existem termos que são próprios da sociologia. Um desses termos é o termo chamado de desigualdade social. Quando a gente fala a palavra desigualdade social, lembre-se que desigualdade social são as diferenças sociais provocadas dentro de um âmbito, dentro de uma sociedade. Então existem umas classes que nós já estudamos, existem os grupos sociais. E quando essas classes e esses grupos sociais, eles são muito diferentes entre si, então acabam acontecendo os processos de desigualdade social. Rousseau, que é um sociólogo e também filósofo, diz que essa desigualdade social, ela acontece a partir do momento em que a gente passa a viver em sociedade. E que a propriedade privada é a mãe e a rainha de todas as misérias humanas. Então lembre-se que para o Rousseau, esse processo de desigualdade social, ele acontece a partir do momento em que a gente passa a viver em sociedade. Então toma cuidado assim, ó. Lembra que quando a gente fala em diferenças sociais, isso não é uma coisa boa para o Rousseau, tá? Rousseau é um crítico de toda e qualquer forma de desigualdade social. Porém, dentro da história do pensamento sociológico, existem os chamados autores liberais. John Locke, Adam Smith, né? São autores que falam da autonomia da propriedade privada frente ao Estado, ou também conhecido como Estado mínimo. Para esses autores, a desigualdade social ela é inevitável, ela vai acontecer. Na medida em que o Estado ele dá autonomia à propriedade privada, na medida em que o Estado estimula o crescimento e o desenvolvimento econômico, então evidentemente haverá desigualdade social, haverá diferenças sociais e isso é uma característica do meio que a gente está vivendo, ok? Lembra que a palavra cultura, tá? Lembra que a palavra cultura, ela é uma palavra que pertence também ao vocabulário da sociologia, da mesma forma que ela pertence à filosofia. Só que com um detalhe. Lembre-se que cultura é um conjunto de hábitos e de costumes que marcam a identidade de um povo. Então a nossa identidade, a nossa maneira de se comportar, as nossas diferenças regionais são as nossas características culturais. Pertencem ao âmbito da cultura. A nossa linguagem, a maneira com que a gente fala, a nossa religiosidade, o fato de nós dizermos que nós somos um país cristão, por exemplo, isso é uma característica da nossa cultura, né? Mas também faz parte a nossa culinária, o nosso vestuário, né? As nossas ideologias, os nossos hábitos que formam a nossa identidade cultural, ok? Então assim, ó, toma cuidado, porque quando a gente se depara com uma cultura diferente da nossa, muitas vezes a gente tem o hábito de condenar, dizer, olha, essa cultura ela não me serve, ou essa cultura está errada. Não há uma cultura melhor ou pior. Existem culturas. E dentro desse contexto cultural a qual eu me referia, então a gente tem que saber caracterizar que dentro da diversidade cultural não há uma cultura melhor ou pior do que a outra, ok? Cuidado quando se fala de cultura de massa. Cultura de massa são tudo aquilo que é produzido pelo senso comum. Cuidado que quando se fala em senso comum, nós estamos falando da opinião da maioria, aquilo que todos se comportam, aquilo que todos falam, aquilo que está atrelado ao nosso comportamento coletivo, tá? Cuidado com o processo de enculturação, que é trazer uma cultura externa à nossa e enculturar isso, tá? Cuidado com esse processo. Nós estamos passando por um processo de enculturação, quando nós adotamos comportamentos que não pertencem à nossa base histórica. E aí uma dica fundamental, ó. A cultura, ela é determinada pelos nossos processos históricos. A cultura ela não nasce de uma hora para outra. Ela nasce fruto do nosso movimento histórico, ok? Cuidado com a palavra etnia, tá? Cuidado com as diferenças étnicas do nosso povo. Nós somos um país que culturalmente é reconhecido por isso. Nós somos um país que culturalmente consegue comportar a diversidade cultural. Mas um detalhe, só há diversidade cultural se houver tolerância, respeito e reciprocidade.
Que essas sejam palavras que nos acompanhem e que isso seja motivo para que tu saia muito bem nessa avaliação. Um grande abraço e a gente se vê.